Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João e vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. As duas melhores campanhas da história dos clubes no primeiro turno. Dois times que prometem tirar o fôlego da torcida até o fim do Brasileirão. E a corrida segue já no próximo fim de semana. O Flamengo, que você já está vendo aqui no nosso estúdio, segue a preparação para estrear no segundo turno fora de casa diante do Cruzeiro. E quem foi acompanhar a movimentação do Flamengo hoje foi Ricardo Lai. Fase de aquecimento e olha ali o Jorge Jesus na bronca, gesticulando. Exigência no limite de quem vem conduzindo o time no desafio da 7ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Algo que o Flamengo jamais conseguiu na história da competição. Sábado, o jogo é contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O reencontro de Arrascaeta com o ex-clube no Mineirão, depois da polêmica negociação no início do ano. O uruguaio tem 8 gols e 7 assistências em 11 jogos disputados no Brasileirão. Outro meia rubro-negro, de destaque em 2019, não esteve no campo durante a atividade. Pelo terceiro dia seguido, Everton Ribeiro fez reforço muscular na academia, no Ninho do Urubu. Já Bruno Henrique ficou à disposição do míster pela primeira vez na semana. Bruno Henrique ficou fora de apenas 2 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque estava servindo a seleção brasileira. Nesta sexta-feira, Tite divulga a lista para os amistosos de outubro contra Nigéria e Senegal. Com a possibilidade de Gabigol também ser chamado, os dirigentes rubro-negros esperam bom senso do técnico da seleção. Os 2 amistosos vão ser em Singapura, nos dias 10 e 13 de outubro. Quem for chamado não jogaria pelo Flamengo em 2 rodadas, contra o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E possivelmente não estaria à disposição contra o Fortaleza, que será no dia 16 de outubro, por causa da distância e o tempo de voo até o Brasil. Além dos brasileiros, os estrangeiros do Flamengo podem desfalcar a equipe na próxima data FIFA. O uruguaio Arrascaeta e o colombiano Berril. Da Colômbia pode vir um novo reforço. Fred Guarín foi oferecido, está sendo analisado, mas a contratação do jogador é pouco provável, segundo o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Dia 27 de setembro é a data limite para a inscrição de atletas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. E a gente viu aí na reportagem, né? Pode chegar à 7ª vitória seguida, que o Flamengo nunca conseguiu, né? Nos pontos corridos. Começa a bater recorde atrás de recorde, a gente já vê que é um time que tem tudo para fazer história. Só vai fazer história se for campeão. Isso é verdade. Mas pelo futebol jogado já tem chamado a atenção demais. E eu arriscaria dizer que é favorito mesmo jogando fora de casa. A fase que está o Cruzeiro, o futebol que está jogando o Flamengo, ou estou exagerando? Não, claro que não. O Flamengo está ganhando todo mundo. E o Flamengo tem jogado bem e não muda a maneira de jogar quando sai de casa. A gente pode ver isso aí, os jogos do Campeonato Brasileiro têm mostrado isso. E ele vai tentar a 7ª vitória consecutiva. Nós vimos ali agora há pouco, né, naquela reportagem da corrida entre Flamengo e Palmeiras, né, que ora um esteve na frente, ora o outro e tal, né, nesse momento é o Flamengo. Nós vimos isso, que o Palmeiras, ele em determinado período do campeonato, ele conseguiu 7 vitórias consecutivas. O Flamengo agora está com 6 vitórias consecutivas. Se vencer o Cruzeiro, ele iguala a sequência que o Palmeiras teve e que o Santos teve também, em determinado momento. 7 vitórias consecutivas. E quando você consegue vitórias assim, significa que você está ganhando também fora de casa. E o Flamengo não mexe na sua organização tática, no seu padrão de jogo, no seu objetivo de buscar sempre o ataque. É um time muito ofensivo e não é à toa que ele está liderando o campeonato. Por isso, porque ele está conseguindo colocar em prática todo esse pensamento, toda essa filosofia. Agora, Quartarolo, o Ricardo Lai falava no VT dele que o Flamengo está pedindo bom senso ao Tite na convocação da próxima sexta-feira. São 2 amistosos, Senegal e Nigéria, lá em Singapura. Não precisa exagerar, né, Tite? Se quiser até não leva ninguém, mas se levar, leva um só. Vem cá. Levou um só na última vez. Ele fez isso, ele levou só o Bruno Henrique, mas é porque já sabe que vai perder o Arrascaeta também e o Berry. Então vão perder os 3 de novo. Ou vai ser o Bruno Henrique ou vai ser o Gabigol, mas pode ser os 2. Agora, o Quartarolo,
É o momento de você ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, não faça isso, Tite, ou lá, quando você vai montar o calendário, você, clube, bater o pé também, porque na data FIFA não tem que ter jogo. Volta a mesma discussão, né, Fábio? O Brasil não respeita a data FIFA. E isso prejudica o jogador que joga no futebol brasileiro. Se você olhar para o Campeonato Brasileiro, se há um jogador que merece ter uma nova chance na seleção do Brasil, é o Gabriel. Para quem? O Gabigol, no caso. O Tite deu chance para o Tyson na Copa do Mundo, para mim é pior que o Gabriel. Deu chance para o William José, para mim é pior que o Gabigol, o Gabriel, que aliás é mais jovem que os dois. Ou seja, então se não for agora o Gabigol, vamos colocar assim, aí ele convoca um jogador lá da China, da Lua, do Tibete, o cara entra lá contra essas seleçõezinhas aí, com todo o respeito, faz 2 gols e já na outra convocação permanece, porque o cara fez gol. Mesmo contra Senegal, essas coisas todas. E daí vai ocupando um espaço que na verdade não seria dele. E o jogador que joga no Brasil é prejudicado sim. Só que agora a data FIFA, o Uruguai vai respeitar. O Arrascaeta vai ter que ir. E aí, como é que faz? Vai brigar? O Guerreiro de novo vai brigar lá com o Internacional para não jogar pelo Peru? Ou seja, o Brasil tem que se adequar ao calendário internacional e não dá para reclamar do Tite, ele tem que convocar a seleção brasileira. Os amistosos estão aí, a gente pode discutir a localização, a geografia, podia ser mais perto, né, CBF? Mas de qualquer maneira, venderam a seleção brasileira e a gente tem que aguentar as consequências. Agora, que é uma judiação, prejudica um jogador importante como o Gabigol ou o próprio Bruno Henrique. Sobre o campeonato, o Flamengo para mim é favoritíssimo, data hoje, nesse momento. E vejam como é cruel o futebol, né? No retrospecto, se você analisar o time que estreou no campeonato contra o Cruzeiro, o time do Abel Braga não tem nada a ver com esse do Jorge Jesus. Já o Flamengo, já o Palmeiras não mudou muito, mas tem um técnico que perdia demais do Cruzeiro e agora ganha no Palmeiras. Como é o dinâmico futebol, né, gente? Isso é verdade. O Eugênio dizia aqui para mim, quando a gente falava do Berrio, que já teve uma convocação, uma pré-lista, né, da Colômbia. Sim, estava justamente consultando isso aqui agora há pouco. Tem uma pré-lista, um provisional squad. Gostei. Falou bonito. Mesmo uma lista provisória. E o Berrio está nessa lista. Tem que haver depois a confirmação, mas ele deve ser chamado. O Arrascaeta também vai ser chamado, e aí a dúvida é se vai Bruno Henrique e Gabigol, ou Bruno Henrique ou Gabigol, ou seja, o Flamengo vai perder 3 jogadores importantes, faz parte. O Berrio é reserva hoje, né? Mas menos poderia mal. entrar na vaga de um Gabigol, Sim, de um Bruno verdade. Henrique, por exemplo, né? Sim. Ser um substituto. Enfim. E vai perder o Reinier. Dessa vez perder. ele vai para a seleção sub-17. Aí vai ter que apostar na força do elenco, se perder tanta gente assim. 3 jogos, hein? É um elenco, é um bom elenco que tem o Flamengo para tentar continuar aí na ponta da tabela. Aliás, o Flamengo quer mais gente. Perdeu o Cuéllar, está atrás de outro colombiano. Olha aí. Restando pouco mais de 2 meses para o fim da temporada, ainda tem clube no mercado para reforçar o elenco. E não é qualquer clube não, hein? É o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Conmebol Libertadores. O alvo da vez é o volante colombiano Fred Guarín, que defendia o Shanghai Greenland, da China, e que atualmente está sem clube. Em entrevista ao site Globoesporte.com, o empresário do jogador revelou que Guarín também tem propostas do futebol norte-americano e até do Boca Juniors, mas a preferência é vestir a camisa do Flamengo. E para contar com o jogador, o rubro-negro precisa correr contra o tempo, já que, se concretizar o acerto, vai precisar inscrevê-lo até o dia 27 de setembro, data limite do Campeonato Brasileiro. Além, é claro, de inscrevê-lo também para disputar a semifinal da Conmebol Libertadores. Aos 33 anos, Fred Guarín tem uma carreira consolidada, boa parte na Europa. O volante atuou por equipes tradicionais do velho continente, como o Saint-Étienne, da França, o Porto, de Portugal, onde inclusive ganhou uma Liga Europa, e a Internazionale. Na seleção da Colômbia já são 56 jogos e participações na Copa América de 2011 e a Copa do Mundo de 2014. A pergunta que fica: Fred Guarín é um bom reforço ainda para essa temporada? Seria o substituto ideal do compatriota Cuéllar? Já vamos passar a pergunta para o Eugênio Leal, que viu ali na voz do Luciano Calheiros, sempre brilhando no Bom Dia Forte e abrilhantando Tarde Redonda.
Seria uma boa? Olha, eu não sei como é que tá o Guarim hoje, né? Tá parado, tá sem jogar. Tava na China, né? Tava na China. Não manteve lá o seu vínculo com o clube lá de Xangai e não tá jogando. Então, como foi dito ali na matéria, será que para agora ele chega e já resolve? Será que para o momento, para essa temporada ainda ele resolve? Aí depende muito da avaliação física que a comissão técnica do Flamengo for fazer, né? Sentir o momento do jogador, conversar com ele. Ele é bom, indiscutivelmente é um jogador que tem um histórico, aí só olhar o currículo dele. Jogou no Porto, jogou na Inter de Milão muitos anos, e aí fez a opção por jogar na China. Aí acontece isso, né? O cara vai para a China, ele sai do foco do mercado internacional. Foi para lá, ganhou muito dinheiro, salário altíssimo, acabou o contrato e aí ele não se recolocou na Europa, porque o nível estava muito alto. É o que o Flamengo está vendo hoje. Interessa, o Flamengo está observando, analisando, mas o nível salarial tem que baixar para ele encaixar no que o Flamengo pretende. E a gente está vendo aqui os números do Guarim, cara. Estão aqui na tela, os números em 2019, em 16 jogos nesta temporada, nesse ano, na verdade. Ele marcou 2 gols, 4 assistências e levou 2 cartões amarelos. Este é o Guarim, como lembrou o Eugênio. Ele é um segundo homem de meio campo. Ele é um Ilharão, não é? Ele é um segundo homem. O Flamengo hoje está colocando o Ilharão e o Gerson ali alternando a marcação. Não tem o Coedjar mais. Não tem mais esse primeiro. Não tem mais esse cara mais fixo. Seria o Pires da Mota. Seria, mas não está jogando, né? Sim. Em todas as partidas. Então o Guarim seria para isso, para a eventualidade de ter que adiantar o Gerson, né? Ou ele mesmo ganhar a posição do Arão. Seria mais ou menos por aí. Repito, depende muito da condição física. Tecnicamente, é um bom jogador. Você, Quartarolo, como você analisa essa possibilidade de mais um reforço no já fortíssimo Flamengo? A gente está analisando o Guarim pelo que a gente viu na seleção colombiana, 2014, pelo que ele jogou na Inter, mas a verdade é que ele já tem 33 anos de idade, está parado. O Ramírez veio da China também, até agora não conseguiu jogar. O Palmeiras agora vai fazer um trabalho especial para ele se recuperar, teve uma contusão, ou seja, o nível lá é muito baixo perto do nosso futebol. E também tem a condição física do cara que está treinando com um preparador físico particular. Pela bola que ele joga, não deve ter esquecido, ele é bom jogador. Talvez para o ano que vem, para essa temporada, já estamos em setembro, acho difícil que ele consiga jogar em alto nível até para ser titular ou se rivalizar, se revezar aí com os volantes do Flamengo. O Jorge Jesus pensa o futebol, pelo menos à distância que eu observo, que o primeiro volante dele não tem que ser marcador mesmo. Ele quer um volante ali que se posicione, que corte o adversário mais na intuição e taticamente do que na pancada, roubando bola. Isso ele vai deixar para quem está um pouco mais atrás. Ele quer um cara que saiba jogar, porque ele joga muito com a bola no pé, então ele não precisa ficar também se preocupando muito em roubar a bola. Talvez por isso o Guarim sirva e por isso que o Arão hoje é um jogador de muita importância. Aliás, o Arão, que na época do Abel era execrado pelo torcedor. Hoje a seleção brasileira, e olha que tem nível para isso, hein? É verdade, tá jogando muita bola o William Arão, e aí fica a expectativa do torcedor do Flamengo pela provável chegada do Fred Guarim, que a gente vê fazendo um gol aí, defendeu a seleção da Colômbia na Copa do Mundo. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.